E aí, Zezinhos, como é que vocês estão? Estamos aqui para mais um vídeo de Naruto Arena, em que eu falo aqui da nossa atualização do meio de mês, dia 15 de novembro. A gente tem aí uma atualização de balanceamento e alguns retrabalhos nessa atualização. Como eu disse no vídeo anterior e até escrevi na última atualização, a gente vai dar uma parada na questão de personagens aí no meio de mês, porque a gente cobriu todo mundo que a gente queria cobrir de Boruto e de Naruto, pelo menos os iniciais, por enquanto. Isso pode mudar, né, em algum momento, mas por enquanto a gente vai voltar a meio de mês ter só atualização de balanceamento. Então vamos começar aí para não perder muito tempo. Eu acho que esse vídeo vai ser mais rápido justamente por ter que cobrir só atualizações de balanceamento e os novos retrabalhos. Como vocês já estão vendo aqui, nessa atualização a gente traz o Naruto Hokage e o Sasuke de Boruto retrabalhados, as duas versões deles de Boruto, justamente porque foram dois personagens, como eu escrevo aqui nas notas da equipe, que eles são dois personagens que não foram muito bem recebidos pela comunidade. Eles foram feitos com o intuito de serem mais escudo, mais defensivos, com uma mecânica diferente, como eles são no anime de Boruto, né? Eles não são mais o foco, mas não deu muito certo, então dessa vez a gente reworkou eles para trazer uma versão que conversa mais com essa questão deles serem personagens mais destrutivos, mais ofensivos da linha de frente. Então a gente trouxe versões muito mais simples, diga-se de passagem, mas que tem o que a gente chama de sinergia não dita ou sinergia não mencionada, que as skills funcionam bem entre si, mas sem necessariamente citar uma outra ou mudar uma outra. Vamos lá então para o Naruto, primeiro aqui. Dessa vez ele tem algumas habilidades que são as mesmas que ele já tinha em questão de imagem e nome, mas todos os efeitos são diferentes. Então a primeira habilidade desse novo Naruto é o Rasen Shuriken do estilo Lava, que continua custando uma energia vermelha, mas agora ela só causa 20 de dano ao inimigo, e no próximo turno aquele inimigo vai tomar 15 de dano aflitivo, por isso que ela tem uma classe Affliction com um asterisco aqui. Mas nota-se que é uma habilidade Control, né? Control. Então é uma habilidade que você precisa se assegurar de que o Naruto não vai ser parado se você quiser causar esses 15 de dano aflitivos adicionais. Então se você causa os 20 de dano iniciais, o Naruto é stunado ou o inimigo fica invulnerável, esses 15 de dano aflitivos aqui não vão ser dados no turno seguinte. Uma segunda habilidade, Nine Tails Fire Fists, é uma habilidade de Drain, custa uma energia verde e uma energia aleatória com 2 turnos de cooldown. O Naruto vai dar 15 de dano penetrante ao inimigo por 2 turnos, e a cada um desses turnos o Naruto remove uma energia daquele inimigo. Nota-se que também é uma habilidade Control, então se o inimigo ficar invulnerável, se o Naruto for stunado, ela também é interrompida. Então você precisa se assegurar aí disso, né? Obviamente isso acontece porque essas habilidades seriam extremamente quebradas se elas fossem instantâneas, então por isso que é uma habilidade de Drain de 2 turnos, mas que você precisa se assegurar de que o segundo turno vai acontecer. Mas lembra que eu disse da sinergia não dita? É aí que entra a terceira habilidade dele, que é a habilidade de alto impacto, que por 2 energias azuis o Naruto vai dar 20 de dano penetrante a todos os inimigos, e aí por 2 turnos aqueles inimigos não poderão ficar invulneráveis ou reduzir dano, e o Naruto vai ignorar efeitos de atordoamento inimigos. Então o que acontece? Você usa essa habilidade, dá 20 AOE, por 2 turnos os inimigos não podem ficar invulneráveis e o Naruto não pode ser stunado. Em outras palavras, suas habilidades não poderão ser interrompidas justamente por serem control. Então como o Naruto não vai poder ser stunado e os inimigos não vão poder ficar invulneráveis, isso faz com que o segundo turno das suas duas habilidades, caso essa terceira esteja ativa, sempre aconteça, né? Invulnerabilidade normal. E aí, o achievement dele, tanto dele quanto do Sasuke, agora você precisa usar a habilidade de alto impacto, no caso a terceira, quando ele tiver 40 ou menos de vida. Se você conseguir fazer isso, então o Naruto é instantaneamente curado por 20 de vida, e aí por 4 turnos, todos os custos específicos das habilidades do Naruto vão ser custos aleatórios. Então se você consegue esse achievement, né, essa conquista, por 4 turnos, a primeira habilidade vai custar uma energia aleatória, e as outras duas vão custar 2 energias aleatórias. Pulando aí para o Sasuke, ele tem um approach ali bem parecido, mas ele joga de uma outra forma, também com aquela sinergia não dita que eu mencionei. A primeira habilidade é o Ame no Tedikara do Sasuke, aquela habilidade que ele troca de lugar, né, com um inimigo, com um aliado, enfim. No jogo, ele vai para uma energia branca com 2 turnos de cooldown alvejar o inimigo, e aí por um turno, todas as habilidades novas, ofensivas que forem das classes Physical, Energy ou Affliction, que alvejarem o Sasuke, vão ser refletidas ao inimigo que você marcou, e essa habilidade é obviamente invisível. Então o Jiraiya Shippuden já tem uma habilidade bem parecida com essa, mas essa aqui no caso custa menos, custa só uma energia branca, mas não pega todas as classes, então o inimigo ainda pode te bater abertamente usando habilidades Mental e Strategic. Então essa habilidade só pega Physical, Energy e Affliction.
só, né? Porque são as classes que mais aparecem aí de forma ofensiva no jogo, então é uma habilidade de bastante força aí para você defender o Sasuke. Ele tem um Amaterasu dessa vez, uma habilidade que por uma energia azul e uma energia aleatória você vai causar 15 de dano aflitivo ao inimigo, e esse inimigo vai tomar 10 de dano aflitivo a cada turno seguinte, permanentemente. Então você toma 15 no primeiro, e pro resto do jogo você vai tomar 10 a cada turno. Além disso, por 2 turnos, qualquer inimigo que usar uma nova habilidade não mental no Sasuke vai tomar 10 de dano aflitivo, e essa habilidade pode ser empilhada, então você pode estacar ela, né, no mesmo inimigo. De novo, essa ideia das duas primeiras skills é a mesma, é você danificar o inimigo que bater no Sasuke. Então ele vai ter sempre essa ameaça do reflexo estar ativo nele, ou de você tomar dano caso essa segunda habilidade esteja ativa no Sasuke. Então ele é aquele personagem que o inimigo quer evitar bater. Por isso ele tem essa terceira habilidade de alto impacto dele. De novo a questão da sinergia não dita. Por 2 energias vermelhas, o Sasuke vai dar 30 de dano penetrante ao inimigo, instantâneo, nesse turno. E então, os 2 aliados do Sasuke, ou um, né, dependendo de quantos estão vivos, os aliados dele vão ficar invulneráveis por 2 turnos. Essa habilidade ignora invulnerabilidade. Então você, por 2 energias específicas, não vai dar muito dano no inimigo, mas além desse dano, você também deixa os seus 2 aliados invulneráveis, então por 2 turnos o time inimigo, se quiser bater, né, vai ter que bater no Sasuke e ele lidar com essas 2 primeiras habilidades dele. É bom salientar que quando uma habilidade diz que ela ignora invulnerabilidade, se ela tiver efeitos amigáveis e ofensivos, como é o caso dessa habilidade, o efeito amigável também ignora invulnerabilidade. Então, se algum aliado seu estiver invulnerável a habilidades friendly, você ainda consegue alvejar ele com essa habilidade, com a invulnerabilidade dela, porque essa habilidade ignora invulnerabilidade. Sasuke tem uma invulnerabilidade normal, assim como Naruto, e o achievement é bem parecido, ele precisa usar o Susanoo Mountain Destroyer, né, a habilidade de 2 energias específicas dele, quando ele tem 40 ou menos de vida. Se assim ele fizer, ele é curado por 20 de vida instantaneamente, e é a mesma coisa por 4 turnos. Os custos específicos das habilidades dele vão ser custos aleatórios ao invés disso durante esse tempo. Então a primeira vai custar uma energia aleatória, a segunda e a terceira vai custar 2 energias aleatórias cada. Então a ideia do Sasuke é ele ser esse personagem punitivo caso o inimigo alveje ele, mas aí você obriga o inimigo a alvejar ele fazendo os aliados invulneráveis. E do Naruto é a ideia de ele ter essas 2 habilidades que o inimigo vai sempre tentar parar o segundo turno por ser muito punitivo, mas elas são control, e aí você tem uma terceira habilidade que se certifica que esse segundo turno vai sempre sair justamente por corrigir os problemas da classe control. Seguindo aqui agora para o balanceamento, esse balanceamento ele é um pouco diferente dos demais, a gente continua com o número de 10 mudanças por balanceamento, pelo menos na média aí, né? Uma atualização passada. Uma atualização bem recente a gente passou um pouco desse número, mas geralmente são 10 mudanças. Essa tem um número mais ou menos equivalente de nerfs e buffs, e algumas mudanças ali que não são nem nerfs nem buffs, obviamente são focados para colocar um personagem numa posição que a gente espera, mas são mudanças justamente porque ao mesmo tempo que o personagem ganha um nerf, ele ganha um buff em troca, ou vice-versa. Começando aqui com o Hayate, que não era exatamente meta, mas ele é um personagem que há muitas atualizações ele é um personagem que está em nível alto, ele está sempre com números muito bons, então a gente resolveu dar um toque aí nele, sem matá-lo, óbvio, não é nenhuma mudança muito gritante aí no kit dele, mas é algo que a gente está fazendo justamente para tentar colocar ele nessa posição de mais balanceamento e menos de estar sempre aparecendo em qualquer atualização. Então a Dance of the Crescent Moon, a habilidade de counter dele, essa daqui, agora, de novo, vou avisar que esse vídeo é sempre feito antes da atualização ir ao ar, então as mudanças não estão no jogo ainda, mas estou falando aqui primariamente antes da atualização ir ao ar. Então agora essa segunda habilidade vai ter 2 turnos de tempo de recarga ao invés de um turno só, e ela tinha um a mais, né, um status quo, que você podia usar essa habilidade do próprio Hayate, caso todos os inimigos estivessem vulneráveis. Então se todo mundo ficou invulnerável, você ainda podia usar ela como um counter no Hayate. Agora, como está escrito aqui, você não pode mais fazer isso, então essa habilidade vai precisar de um inimigo-alvo aberto para você alvejar, para assim você dar o dano e ganhar o counter no Hayate, além de ter um turno a mais de cooldown. O Mecha Naruto, mesma coisa, um personagem que está sempre lá, mas nunca lá, então ele não era meta, mas está sempre em nível alto, então a gente resolveu mexer nele também para tentar fazer com que novos times apareçam, justamente porque esses personagens assim, que estavam meio que balanceados para cima, sempre que um meta não estava muito visível, ou as pessoas não tinham encontrado ainda um meta específico, eles sempre corriam para esses mesmos personagens. Então, Hayate, o Mecha Naruto, o Human Path Pain, isso causa muita dor para os outros personagens do jogo que não eram usados, não eram, né, aproveitados, porque as pessoas sempre sabiam para quem que eles iriam recorrer caso não houvesse um meta muito sobressalente.
Então esse Mecha Naruto vai receber uma mudança nessa primeira habilidade, que ela causa dano penetrante nas suas duas instâncias, tanto no dano instantâneo quanto no dano reativo. Isso não vai mais acontecer, esses dois danos vão ser normais, a partir de agora, não mais penetrante, não mais piercing, né? E além disso, a habilidade de substituição dele, a Pinpoint, que aumenta o dano de todas as habilidades naquele turno que o inimigo leva por 10, agora vai aumentar só em 5. Então isso reduz bastante o poder de dano que o Naruto tem por si só e também aumenta o dano dos aliados naquele turno. Passando para a Delta, ela é uma das duas personagens novas da atualização anterior que deu um pouco de problema, tanto a Delta quanto o Sennin Code. O Sennin Code mais que a Delta, mas a Delta também foi tocada aí pela gente nessa atualização. Agora, a habilidade da perna dela, que deixava ela invulnerável a habilidades físicas permanentemente ou até um inimigo alvejá-la com uma habilidade Energia ou Affliction. Agora, esse mesmo efeito de invulnerabilidade dura 2 turnos. O que significa? Se você usa, você vai ficar 2 turnos invulnerável a Physical, e aí se o inimigo no primeiro turno te alvejar com Energy ou Affliction, ela acaba essa habilidade, no segundo turno você não vai ter essa invulnerabilidade. Ela já funcionava assim, só que permanentemente, não só por 2 turnos, só que isso causava aquele cenário de que se você enfrentasse um time inteiro de Physical, a Delta já ganhava por si só, então agora você ainda consegue esse poder, ela ainda vai ter essa vantagem, esse potencial, mas você vai ter que usar essa habilidade pelo menos turno sim, turno não, né? Você vai ter que sempre estar ali usando ela com energia verde, justamente para manter essa invulnerabilidade permanente caso o inimigo não tenha como responder. Então ela continua uma personagem forte com esse potencial de derrotar um tipo específico de time, mas com uma chamadinha ali que agora você precisa, né, de bastante energia para usar continuamente a habilidade dela. A nossa mudança no Sennin Code foi um pouco mais drástica. Agora ele é um personagem que todas as habilidades dele, né, concediam defesa destrutiva permanente, e aí se você destrói a defesa destrutiva de uma delas, a outra é ativada no inimigo que destruiu, com exceção da terceira que ativava as duas primeiras. Ele continua exatamente igual, não foi mudado nesse aspecto, nem em números, nem em cooldown, e nada do tipo, mas agora a defesa destrutível que ficava permanentemente nele, agora só vai durar um turno para todas as 3 habilidades. Então esse efeito de o inimigo destruir a defesa destrutível e aí uma outra habilidade ser ativada nele só vai ser ativo no primeiro turno, porque a defesa destrutiva só dura aquele turno, o inimigo destruindo ela ou não. Então é uma mudança realmente drástica, mas esse personagem ele era, dessa atualização desses últimos 15 dias, era o mais forte do jogo, que mostrava os melhores números, então nele a gente resolveu dar uma mudança um pouquinho mais pesada, mas como ele ainda tem skills muito boas e ele ainda tem uma autodefesa muito forte, justamente porque ele é sempre um alvo que você vai ter medo de atacar, a gente acredita que ele vai continuar sendo um personagem forte, mas não tão opressor quanto ele era anteriormente, antes desse nerf, né? Passando agora para os buffs, a gente vem aqui no Yashamaru, que é um personagem que, como a gente está dizendo aqui nas notas da equipe, já foi um dos personagens mais temidos do jogo, ele já foi muito forte, o que provou que personagens simples também possam ser devastadores, porque ele é um personagem muito simples, muito direto ao ponto, mas na época que ele foi nerfado, pelo número de reclamações e também pela alta performance dele, pelos números altíssimos que ele tinha, a gente deu alguns nerfs nele de uma vez, nerfs pequenos, mas né, quando combinou 4 ou 5 nerfs de uma vez, ele acabou sendo meio que morto aí, então agora a gente resolveu dar uma leve buffada nele para ver se a gente consegue chegar no ponto perfeito de balanceamento, nem a versão tão quebrada quanto ele era, mas também não a versão tão fraca quanto ele está agora. Então a gente reverteu 2 nerfs que ele tinha recebido, a habilidade do Silent Murder, que é a habilidade de dano nele, agora vai causar 5 de dano de início, novamente, então não mais 0, e agora vai causar dano penetrante de novo ao invés de dano normal. Ele continua ganhando menos defesa destrutiva aqui, ele continua podendo ser anulado ou refletido agora, mas ele volta a ganhar dano mais rápido e dano mais certeiro com, né, o perk aí de dano penetrante. O Orochimaru é um personagem complicado porque ele é um personagem bom na maioria das opiniões da comunidade, né? Sempre foi balanceado por muito tempo, mas de uns tempos pra cá, com o número de personagens no jogo e com o número de combinações, ele vem caindo das preferências da galera, então ele não está sendo muito usado, e quando ele também não tem números maravilhosos. Mas nós entendemos que ele é um personagem já forte, então ele não precisa de muita ajuda, por isso um buff que a gente vai dar nele é algo muito simples, muito pequeno. A habilidade da Kusanagi dele, agora em vez de dar 25 de dano penetrante, vai dar 30, então ele ganhou 5 de dano aqui. Isso parece pouco, mas faz com que a matemática dele case para dar 100 de dano, e isso é um aspecto bem forte de qualquer que seja o kit. Então 30, 45, 25 vai resultar em 100, né? Obviamente é difícil esse 100 de dano passar limpo no mesmo inimigo, mas já ajuda o Orochimaru bastante tendo essa habilidade causando 30 de dano ao invés de 25, que aí ele deixa de ser só um personagem bom de suporte e vira um personagem bom ofensivo também.
Aqui a gente vai passar pro Juzo, que é um personagem que foi muito bem recebido na época que ele foi lançado. Ele é um personagem de anulação, né? A gente diz aqui que ele é um personagem situacional porque ele é feito para counterar times ou efeitos específicos, mas quando esses times não estão no topo, ele não é muito visto, então ele é um personagem que nas últimas atualizações ele vem sumindo aí das opções da galera. E a gente acredita que isso vem muito da falta de dano bruto que ele tem. Por isso a nossa mudança aqui é que na habilidade de substituição dele, que mata um inimigo que tiver com 75 de vida ou menos, esse número vai ser aumentado para 85. Então ele vai precisar de ter mais vida para morrer para o Juzo, isso é um buff para o Juzo, óbvio. E além disso, além desse número deixar mais fácil com que você mate o inimigo, ele também casa numa sinergia maior com o kit do Juzo, porque ele tem duas habilidades que causam 15 de dano. Então 15 mais 85, de novo 100. Não vai ficar faltando aqueles 10 de dano que você precisaria de um outro personagem ou de um outro turno com o Juzo para matar o inimigo. Continuando aqui, a Mayuri é uma personagem bem controversa. Tudo que eu estou falando aqui, gente, eu escrevi ali nas notas da equipe, eu e o Tiger, então vocês podem ir lá dar uma olhada se vocês quiserem entender melhor o que está por trás de cada buff ou nerf. Mas a Mayuri é uma personagem que muita gente acredita ser muito forte, ter muito potencial, principalmente na mão de quem sabe jogar com ela, mas não é o que os números dizem. Então, de uns tempos pra cá, mesmo depois do último buff que ela recebeu da última vez, ela é uma personagem desaparecida, você nunca vê ninguém jogando com ela, e quando joga perde. Então é uma personagem que precisa da nossa ajuda, os jogadores concordando ou não, porque os números não traduzem essa força que muita gente acredita que ela tem. Então nossa mudança nela aqui é simples, aqui vai estar escrito formalmente, mas resumindo para vocês o que vai acontecer com ela, é que os efeitos secundários das duas habilidades dela de dano direto vão ser trocados. Então essa primeira habilidade, que custa uma energia azul e uma aleatória, fazia os aliados ignorarem dano, já que custa só um azul, fazia eles ignorar stun por um turno. Agora isso vai mudar. A primeira, que custa mais, vai fazer os aliados ignorarem stun, e a que custa menos vai fazer os aliados ignorarem dano. Isso é um buff, de certa forma, para Mayuri, porque você consegue o acesso ao efeito secundário dela mais forte, que é ignorar dano, com mais facilidade. Agora, com uma energia azul, você consegue fazer seus aliados ignorarem dano, você também causa ali 20 de dano no inimigo, e caso você precise dar mais dano e também fazer seus aliados ignorarem stun, você usa a que custa mais, né? A primeira habilidade dela. Pulando aí para os tweaks, que são mudanças dadas a personagens que são bastante fortes, na mesma situação lá do Gekko Hayate, eu odeio quem chama ele de Gekko, eu tô chamando ele de Gekko, o nome do personagem é Hayate, gente. O que aconteceu lá com o Hayate, com o Mecha Naruto. Então aqui a gente tem a mesma coisa, só que neles a gente não só nerfa e deixa por isso mesmo, a gente nerfa em algum aspecto e dá buff em outro, porque eles têm números mais balanceados, mas são naquela mesma situação de não tem nenhum meta específico, então as pessoas correm para aqueles personagens. Então no Danzo o que a gente vai fazer? Na habilidade dele do Baku, que é a habilidade de alto impacto dele que remove tudo do jogo, ela vai continuar igual, só que ela não vai mais ignorar a invulnerabilidade e vai ter um turno de cooldown a menos. Então agora você vai poder usar ela mais vezes, 4 turnos de cooldown, mas ao mesmo tempo você também não vai conseguir remover invulnerabilidades, por exemplo, porque ela não vai mais ignorar invulnerabilidade. Essa mudança não está sendo feita apenas por motivos de balanceamento, mas também por um motivo de um bug que esse personagem estava fora do padrão, que é o que a gente chama, que é aquele bug que a gente não sabe a origem e fica muito mais difícil de corrigir, que se você usasse essa habilidade em um inimigo invulnerável e removesse a invulnerabilidade, os turnos subsequentes dessa habilidade não causavam dano, o que não era para acontecer, era para o dano ser causado da mesma forma. Então agora a gente vai tirar esse poder dela ignorar a invulnerabilidade, porque aí esse erro não acontece mais, mas obviamente isso afetaria muito a performance do Danzo, porque isso aqui era bastante usado contra times de turno 1 ficando invulnerável, como está acontecendo muito com o Izumi e o Kotetsu agora. Então, ao invés de só remover isso, a gente está dando um poder para ele em outros aspectos, deixando essa habilidade com um cooldown menor. E uma outra mudança que a gente vai estar dando é que a habilidade de reflexão do Danzo agora vai custar uma energia aleatória, essa última aqui, ao invés de duas. De longe, do kit todo dele, a habilidade menos usada, as pessoas conseguiam ler com muita facilidade quando essa habilidade estava sendo usada, então você gastava 2 energias aleatórias ali basicamente para nada, só para o Danzo não ser alvo naquele turno. Então agora essa habilidade vai custar uma energia aleatória só, vai ter um acesso muito mais fácil. Lembrando que você não tem acesso a essa habilidade normalmente, né? Você precisa usar o Izanagi primeiro para depois ganhar acesso a ela. Mas a gente espera que esses buffs aí em troca paguem por esse poder que ele vai perder de ignorar a vulnerabilidade com a habilidade de alto impacto dele. Por último, mas não menos importante, com o Human Path Pain, de longe aí, o Pain mais forte em questão de números. Ele é também o Pain mais direto ao ponto, ele tem um kit bem simples, é dano, dano e dano, basicamente o kit dele. Só que ele é bem combado com alguns personagens específicos, então você vai sempre ver o Human Path Pain com o Mizuki, com o Kidomaru tanto vivo quanto a versão do Tensei,
isso não era corrigido, apesar dos inúmeros nerfs que ele já levou. Então agora o que a gente vai fazer? A gente vai diminuir o dano da habilidade de stun dele, ao invés de 20 ela vai causar 15, continua uma habilidade muito forte, dá 15 de dano e stuna completamente por um turno, e esses 5 de dano que ele vai perder ali, a gente vai rechaçar dando esses 5 aqui na Soul Steel. Então agora, ao invés de matar o inimigo que cair pra vida com 10 ao invés de matar o inimigo que tiver a vida com 10 ou menor depois de você usar essa habilidade, vai matar o inimigo que tiver com a vida 15 ou menor. Então ele tem mais uns 5 ali de limite para ser morto por essa habilidade. Olhando para o kit do Human Path Pain, unicamente é a mesma coisa, porque você perdeu 5 aqui, mas ganhou 5 aqui. Mas ele perder 5 aqui conversa muito ali com a perca de combos específicos com o Mizuki, com os Kidomarus, enfim. Basicamente foi isso, essa foi a atualização. Meio de mês é uma atualização menor, ela não tem personagens novos, então é só balanceamento. 10 mudanças aí simples, mas que a gente acha, na nossa opinião, que vai dar bastante mexida aí no meta, justamente porque são muitos personagens nerfados dessa vez, personagens que estavam sempre lá no topo, até quando eles não eram meta especificamente. Então dessa vez a gente deu esse approach aí para ver como é que a comunidade recebe, então vocês podem comentar o que vocês acham de atualizações assim, se vocês preferem que não, que só nerfa personagem que está no topo mesmo e deixa para buffar um monte de outros personagens, ou se é melhor focar muito em mudanças, então trazer um nerf num personagem que não está tão forte, mas aí buffa em troca, a gente está aberto a entender aí. De novo, saliento que a gente receber sugestões e lê-las não significa que elas vão ser acatadas, significa que elas vão ser discutidas. Então, pra galera não ficar chateada aí, né, se der uma opinião e ela não acontecer nas atualizações que vierem, todas as sugestões são discutidas, mas nem sempre aceitas, mas a gente sempre leva aí pra nossa conversa na hora de decidir balanceamento e personagens novos, enfim. Podem comentar também o que vocês acharam do novo Naruto, do novo Sasuke. Tenho noção que eles estão muito mais simples, apesar de alguns jogadores preferirem personagens simples, mas realmente a mecânica diferenciada que eles tinham não foi bem recebida pelos jogadores, eles não gostaram, então a gente resolveu dar uma approach para esses personagens que são grandes na história, de uma forma que eles consigam fazer o que eles têm que fazer de forma mais fácil, né? Basicamente é isso, vou acabando o vídeo por aqui, que ficou longo mesmo sendo uma atualização rápida, mas é isso, falou, beijundas.